Bom, hoje a gente vai fazer o possível, né, para nós terminarmos o estudo do capítulo 2, versículo 6 da Epístola aos Romanos. Então, vocês vejam como é lento para estudar assim, do jeito que a gente faz. E, na verdade, é o ideal mesmo, estudar com calma, devagarinho, não é? E esse livro que a gente está usando aqui para o estudo, né, de Emmanuel, ele é simplesmente fabuloso, né? Mas a gente vai hoje, então, procurar terminar o estudo desse capítulo 2, versículo 6 da carta, da Epístola, ou Carta aos Romanos, que está faltando duas passagens. Uma é Anotações Espíritas. Nossa, você já deve ter lido. Sinceramente, cada uma das frases aqui dá um seminário. Então, a gente vai ter que se virar nos 30 aqui para conseguir. E o outro é Reações. Também isso dentro do capítulo 2, versículo 6. Eu não sei se vai dar, mas, se for possível, a gente pode tentar fazer também o estudo do capítulo 2, versículo 10, não é? Mas vamos ver, porque também não precisamos fazer as coisas na correria, né? Porque daí seria um outro estudo, né? Aí seria um outro versículo, vamos continuar no capítulo 2, mas aí é um outro versículo. Quem está com a Bíblia na mão aí, eu não sei se vocês viram isso, mas no caso seria interessante também. O capítulo 2 ele é um pouco extenso, né? E na realidade, desse capítulo 2, nós estamos, na realidade, vendo apenas o versículo 2. Então, vocês vejam que no capítulo 2 tem um total de 29 versículos, né? Então, o capítulo 2 da Epístola aos Romanos tem 29 versículos. Na realidade, nós vamos estudar apenas os versículos 2 e 10. Por quê? É muito simples. Porque essa epístola, o carta, ela traz assuntos que eram assuntos da época, interessavam diretamente a dúvidas e tal, cotidiana, das comunidades da época, os cristãos da época que estavam em Roma. O que o Emmanuel faz? Ele pinça, né, dentro desse contexto, as questões atemporais, que elas podem ser estudadas em qualquer época, porque não tem tempo. Pode ser agora, como passados 2000 anos, nós estamos estudando aqui e ela é atual, continua atual. Então, por isso que o Emmanuel não vai pegar versículo por versículo do capítulo e esmiuçar. Não, ele vai pegar alguns versículos e, mesmo assim, ele vai extrair dentro de alguns versículos esse conteúdo atemporal. Então, também ele não faz o estudo de todo o versículo. Então, ele pinça alguns versículos, não é, dos capítulos, e dentro desses versículos ele também retira aqueles assuntos atemporais. Nós vamos ver isso muito claramente no versículo 10, que vai ser o próximo desse capítulo 2. Nós ainda estamos no versículo 6. Eu só quis fazer esse comentário para quem tiver com a Bíblia, estudando aqui a epístola inteira, vai verificar, não é? Que a epístola tem, no caso, esse capítulo 2 dessa carta aos Romanos, tem 29 versículos e a gente está batendo aí nesse versículo 6, não é? E nós vamos depois pular para o 10, e mesmo assim no 10, ele não... Eu vou explicar depois, quando a gente chegar no 10, o porquê, tá? É bom eu ler e eu explicar. Bom, então vamos começar então. Vou pedir para quem já pegou a água que pegue na mão, ou então faça uma imposição de mãos, ou direcione, não é? Porque a gente sabe que a nossa emanação, quando a gente faz o passo, por exemplo, a gente usa as mãos. E a gente tem um chakra aqui na mão, vocês sabem disso, e que a gente emana
energias e vibrações. E Jesus, quando curava, como ele fazia? Também ele punha a mão, porque esse chakra da mão é onde emana bastante. Quando a gente faz o autopasse, a mesma coisa. Depois a gente vem, a mesma coisa. Né? A gente tem 7 chakras principais, como nós sabemos, e esses das mãos não são os principais, nós emanamos energia por esses chakras das mãos. Na realidade, cada célula tem um chakra. Né? São chakras pequenos. Né? Vamos lá. Então, vamos pegar aqui a nossa aguinha, a minha está no copo. Eu costumo colocar a mão assim, pôr em cima. Quem tiver com a garrafinha, ou então uma jarra, pode também direcionar, não é? O fluido que vai emanar da mão. E nós vamos emanando o nosso fluido mais denso. E o mentor amigo do nosso lar, que está conosco, participando, os demais espíritos, vão também fazer essa emanação dos fluidos espirituais. E assim, convertendo essa água, purificando essa água em elemento medicamentoso para a nossa saúde, para equilíbrio orgânico. Tá bem? Então, vamos fechar os olhos, vamos elevando o pensamento a Deus e a Jesus, agradecendo ao Pai, a bênção desse estudo, rogando a espiritualidade amiga nos inspire, nos abra os canais mediúnicos para que conseguimos sintonizar com os mentores amigos e dessa maneira ter uma compreensão ampla, completa e passar a viver, o que é mais importante, conforme os ensinamentos que estamos colhendo aqui no estudo da noite de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixando cair em tentações, mas livrando do mal, dando espiritualidade amiga, a frutificação da água e as bênçãos derramadas em nossos lares e em todos nós. Que assim seja, graças a Deus. Podemos abrir os olhos. Eu vou tomar um pouquinho de água. Veja bem uma coisa, pessoal. Eu quero crer que todo mundo já leu, né? Pelo menos esse restante aqui do versículo 6 desse capítulo 2, porque não é muito longo e tal. Mas, embora ele não seja muito longo, ele é muito profundo, né? Eu não costumo ler tudo, como vocês sabem, eu, na verdade, vou em alguns pontos, eu faço a leitura em casa, fizeram, e aí, dentro daquilo que eu entendo, eu vou fazendo os comentários. Isso para a gente otimizar o tempo aqui. De toda maneira, esse estudo aqui, que está na página 48, cujo título é Anotações Espíritas, é de uma profundidade tão grande que eu vou precisar ler, né? Vou permitir ler algumas, pelo menos 2 que eu marquei aqui, eu preciso ler, comentar. Mas, então, Anotações Espíritas são algumas observações espirituais que Emmanuel lançou aqui, não é? Que dizem respeito ao nosso assunto, não é? Que é cada um segundo suas obras. Né? Ou seja, conforme for a nossa resposta às experiências da encarnação, vai ser o proveito que vamos ter. Ou então, em outro dizer, conforme a semente que nós lançarmos no solo do nosso coração, nós vamos colher. Né? E essas que vão ser as obras que a gente vai levar. Porque quando a gente terminar a encarnação, é feita, vamos dizer assim, uma ceifa, né? uma colheita. E aí vai se apurar o que é que foi colhido ali, né? Se tinha joio, se tinha trigo no meio, se tinha só trigo, se tinha só joio, assim por diante. Então, o que é que começa aqui? Ele começa da seguinte maneira: de todas as mensagens que provavelmente aguardas do além, nenhuma delas mais expressiva que a do Cristo no Evangelho ama e serve. Então, aqui está falando o seguinte, que de tudo que a gente viu, estudou, o que é mais importante? Ama e serve. E Jesus tem uma frase que ele diz assim para os discípulos deles: amai-vos uns aos outros. Mas ele não para por aí.
E ele completa assim: como eu vos amei. Porque, veja, para nos amarmos uns aos outros, é uma coisa. Mas amar como Jesus nos amou, aí é que tem o grande diferencial. Por quê? Como que é o amor de Jesus? É um amor divino. É um amor incondicional. Então, Jesus nos propõe que nós nos amemos uns aos outros. De que forma? Incondicional. Porque é como ele nos ama. É como ele nos amou e é como ele nos ama. Então, essa é a proposta. Que nos amemos uns aos outros incondicionalmente. Né? Porque, normalmente, a gente ama, sim. Mas como que é o nosso amor? É um amor egoísta. Não é? Tem até a música do Roberto Carlos, que ele fala assim, eu só vou amar a quem me ama. Não é bem assim. Eu até lembrava antes, mas quem conhece essa música aí, esse trechinho é a Alessandra. Não é, Alessandra? Como é que é aquela música lá? Eu só vou amar a quem me ama, não sou bobo. Como é que é aquela música do Roberto Carlos que ele fala assim? Daqui para frente eu só vou amar a quem me ama, Lê. Hein? Olha, dá uma da graça aí. Eu vou ficar Só aqui vou gostar de quem no gosta de vácuo aqui. mim. Só vou gostar de quem gosta de mim. É isso aí. Só vou gostar quem só gosta de mim. Então, esse é o nosso amor. Eu só vou gostar de quem gosta de mim. Mas, essa é a proposta que o Cristo nos coloca? Não, ele fala, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, é um amor sem exigência, sem pedir nada em troca, que é como o Chico dizia também, não é? E aí, então, aqui vem aqui, ó, amar sem exigir, não é? Esse é o amor incondicional. Essa é a proposta do Cristo para nós, tá certo? E aí depois aqui vem, né? Compreender sem condenar, cultivar o otimismo, no entanto, não crer que a verdade se erija em vitórias fáceis. E aí vem várias passagenzinhas aqui, todas elas, para ler, tem que comentar e a coisa vai longe. Mas eu grifei aqui, dentro dessas anotações espíritas, duas partezinhas aqui, dois parágrafos aqui, que não tem como a gente não ler e não comentar. Você já deve ter lido o restante ok. Então, seria o seguinte, seria o terceiro parágrafo de baixo para cima. Eu vou ler agora. Não levarás para o mundo espiritual nem as possibilidades materiais que usufruas, e nem os títulos que te exordem o nome, mas sim a vida que levas, com todo o cortejo das imagens dignas ou menos dignas, felizes ou menos felizes que haja criado. Por isso mesmo, dou além, antes de conviveres com os outros, viverás contigo mesmo, em plena observância da lei, a cada um segundo suas obras. Não é? Então, olha só a ilusão que a gente vive na vida material aqui. Vive para conquista dos bens materiais. Não é proibido a gente ter para sobrevivência, para a gente ter uma vida confortável. Isso aí é bom que seja assim, e todos têm que fazer isso mesmo. É a lei do trabalho. Mas, porque o salário é consequência do trabalho. Então, isso é uma coisa. Outra coisa é a pessoa viver a vida na escravidão de conquista de bens materiais. Sim, ilimitado. Viver para isso só. Não é? E viver para isso só em si. Né? Em si. E não como algo que beneficia a todos, pensando nas outras pessoas, gerando emprego e tal. Isso é outro negócio. Então, a pessoa vive uma escravidão. E uma ilusão. Porque vai ficar tudo aquilo, não vai levar nada. E não agrega nada para o espírito. A gente retorna ao mundo espiritual de mãos vazias, circunstância como essa. Ou então a pessoa fica cheia de si por causa dos títulos que conquistou, não é? No entanto, é só a pessoa desencarnar e os títulos ficam aqui também. Não vai levar título nenhum. Tem no livro dos médiuns, que vocês certamente já leram, depoimentos de vários espíritos, inclusive de rainha, de rei, de rainha, de conde e tal. E tem uma delas que a rainha fala, ela desencarnou, chegou no mundo espiritual, achando, né, primeiro que ela não sabia que estava desencarnada, mas de toda maneira mesmo, quando soube, ela achava que ela continuaria sendo tratada como rainha, estaria tapete vermelho para ela passar,
os serviçais para servi-la, etc. Qual não foi a decepção dela? A decepção dela foi que rainha era só um título da encarnação, era uma experiência que ela viveu naquela encarnação, mas que ela é um espírito como outro, qualquer, não é? E que que a encarnação seguinte poderia não ser como rainha, poderia ser como uma mera serviçal, uma pessoa doente, uma pessoa com problemas de ordem física, mental, ou as duas coisas, ou viveu na opulência numa encarnação, viver na pobreza na outra, são experiências que o espírito tem que passar. Então, vocês vejam que o espírito acaba sofrendo. E a recompensa é conforme o que a gente faz, conforme o que a gente agrega em nós e para nós, quanto espíritos eternos. Porque fora daí, a gente vive na ilusão e não agregando nada. E aí vem assim o parágrafo seguinte, que diz assim. Só continuando aqui no comentário desse parágrafo aqui. Não vai ter ninguém, e nenhum tribunal, e nenhum juiz, nos julgando. Nossa própria consciência é que vai nos apontar e que vai nos julgar. E o Chico dizia que uma das coisas que o espírito mais se entristece quando retorna ao mundo espiritual seria com a perda de oportunidades que teve na encarnação e desperdiçou na ilusão. Vamos agora para o parágrafo seguinte aqui. Esse daqui é muito interessante a gente refletir sobre isso. Olha, devotados instrutores espirituais não apenas te amam e te protegem, todavia, esperam também por teu aperfeiçoamento, a fim de que lhes expresses no mundo a mensagem de cooperação e de amor. Isso é o seguinte, todo mundo tem um mentor, o mentor nos protege, nos ama, e nos amam sim. Mas eles esperam que nós busquemos o nosso aperfeiçoamento. Tá aqui, todavia, esperam também por teu aperfeiçoamento, a fim de que eles expressem no mundo, ou seja, o seu aperfeiçoamento seja expressado no mundo, né? E o que seria? Mensagem de cooperação e de amor, ou seja, eles esperam o nosso aperfeiçoamento para que nós amadureçamos e expressemos a mensagem de cooperação com os outros, como co-criadores que somos, né? E expressemos o amor. Agora, é por isso que tem uma passagem, eu acho que no livro Mensageiro, da Missionários da Luz, que o André Luiz vai lá numa posto de socorro e tem um médico lá, com ele também, né? Então, colega e tal. E esse médico trabalhava muito, né? Tinha muitas pessoas, só que ele o fazia como se estivesse encarnado, do mesmo jeito, tal, aquela coisa toda e tal. Quando chegava um tempo, ele tirava férias, as férias anuais, vinha para o planeta Terra, né? Para desfrutar aqui do mar, da praia, vinha para cá. Aí, nesse livro, tem uma passagem que a mãe desse espírito vem, né? Os superiores vêm e fala, meu filho, o que você está fazendo da sua vida? Você está desperdiçando o seu tempo. Continuando aí, tem tinha algumas décadas que ele está fazendo a mesma coisa e tal. E ele não saía daquilo. Por quê? Porque ele tinha ainda rancor e mágoa no coração, então ele não conseguia avançar, embora ele estivesse servindo no bem. Então vocês vejam que muitas vezes a gente está servindo no bem, mas não dá passo, não avança. Porque a gente ainda tem algumas coisas que precisa trabalhar dentro de nós para poder avançar e entrar naquele amor incondicional que nós falamos no começo, e aí então poder expressar o amor genuíno de Deus. Essa outra passagem aqui que eu grifei também, não dá para a gente deixar de comentar, depois eu passo para vocês fazerem seus comentários, tá? Que é o seguinte, é o último parágrafo dessa página 48. Valoriza a tua permanência na terra e cumprindo retamente todos os deveres que as circunstâncias te designam. Faze o bem que postas. Olha, está dizendo assim, valoriza a tua permanência na terra, cumprindo retamente todos os deveres, tal. Por quê? A gente está no final do mundo de expressões e provas. E pode ser que essa encarnação, se não for aproveitada devidamente, para alguns, seja a última. Então a lição fala que a gente deve aproveitar e valorizar a permanência na Terra.
Porque a gente pode não permanecer na Terra. A gente pode ser exilados da Terra. Não tem os exilados da capela? Nós poderemos ser daqueles espíritos que serão exilados da Terra. Então, essa encarnação ela é muito santificada, é muito importante. Vamos dizer assim, de todas as encarnações que nós tivemos ao longo dos milênios, essa é a mais importante. Essa encarnação, a gente não tem o direito de errar, de falhar, dizer que está com preguiça, ainda mais nós que temos conhecimento espírita. Nós temos que aproveitar cada minuto, trabalhar cada minuto, sem preocupar com outras coisas que não são tão importantes. Temos que trabalhar, tudo bem, tudo bem. Mas, como naquela passagem que Jesus teve em casa de Marta e de Maria, Maria vivia atarefada, fazendo um monte de coisa, ainda reclamou com Jesus, porque a Marta, a irmã dela, ficou aos pés de Jesus ali, embevecida, ia só ouvindo as mensagens de Jesus, e não a ajudava a limpar a casa e preparar comida. Jesus falou para ela, né? Marta, Marta, você se agasta com muitas coisas, quando uma só é necessária. Então a gente às vezes fica atribulado com uma infinidade de coisas, e a gente deixa de lado o que é mais importante, que é a nossa espiritualização, que é o nosso crescimento espiritual, que é a conquista de valores espirituais e morais, e preocupado com coisas daqui que não ficam aqui. Então, era isso que... Aí, finalmente, melhoremos-nos hoje e tudo se nos dá melhor amanhã. Olha aí. A gente melhora hoje, amanhã vai ser glorioso, mas se a gente fica do mesmo jeito, ou então dá passos para trás, amanhã vem sofrimento. Essa é a realidade nossa enquanto espírito imortal. Essa parte de anotações espíritas eu vou passar para a Alessandra primeiro, né, se ela quiser fazer alguns comentários, tecer alguns comentários, para depois a gente passar para o outro, que é reações, que é simplesmente alguma coisa assim sublime, né? O pessoal está reações aqui, e a gente precisa gastar aí um tempinho maior. Mas, Alessandra, você tem algum comentário que você gostaria de fazer sobre esse assunto aí? Pois é, que eu não vou até, assim, me prolongar, porque nós temos bastante coisa pela frente, né? Mas, assim, fala sobre realmente essa questão do nosso amor ao próximo, esse amor ao perdão, para conseguir realmente ter uma evolução por completo. Porque foi como você colocou, não adianta você fazer o bem se, no fundo, tem um monte de coisinha guardada lá dentro, né? Então, tem que ser por inteiro. Exatamente. Alguém mais quer comentar? A Lu, se estiver aí, gosta de comentar. Eu gosto também de ouvir os comentários dela. Lu, tá aí? Não. Sim? Não? Maria? Carla? Oi? Estou falando os nomes que eu estou vendo aqui na tela. Oi? Quem falou? Ô, Lu, Oi, estão me quer ouvindo? comentar? Ah, Vamos, sim. então, enquanto estava lendo aqui, você comentou, né, a Ale também falou, e assim, essa última semana eu estava pensando, nada é por acaso, né? E tem vindo como tema recorrente dos estudos, do evangelho que a gente fez aqui, no nosso evangelho que a gente faz no lar no domingo, que foi, né, a gente sempre faz no domingo também, me veio assim, muito texto falando sobre as diferenças de expiação, prova e missão, né? Que a gente sabe que são as características das nossas tarefas, né? Das tarefas dos espíritos encarnados aqui nesse nosso mundo de expiação e prova. E aí eu fiquei conversando com o Wilson, né? A gente parando, né? Como é que a gente às vezes percebe, né? Nessas diferenças, né? De uma expiação, de uma prova ou de uma missão. E ao longo dessa semana a gente foi discutindo vários textos que sempre me vinham essas ideias assim na cabeça. Porque muitas vezes a gente se questiona, né? Será que eu estou fazendo certo? Que caminho que será que eu estou, né? Será que realmente eu mereço estar nesse mundo de regeneração? Será que eu tenho muita coisa para consertar? E aí a gente acaba fazendo um autoexame, né? E quando a gente faz um autoexame e com as explicações do Espiritismo, eu acho que vai ficando mais fácil a gente compreender. Eu acho que a gente também não deve menosprezar todo o esforço que a gente já teve, todas as encarnações que a gente passou, né? Para a gente não desanimar. Porque às vezes a pessoa pensa, nossa, mas eu tenho tanta coisa pela frente, e a gente sabe que a gente tem muita coisa pela frente. Mas também eu acho que é importante a gente valorizar aquilo que a gente passou. Porque eu acredito que pelo menos nós que estamos aqui nesse grupo,
que a gente já procurou em várias religiões, que hoje a gente está, né, às vezes alguns caminhando, um pouquinho mais avançados no conhecimento do espiritismo, né, no conhecimento das verdades divinas, a gente já trilhou muita coisa. Então, não ficar se apegando, eu estou ainda naquela questão de estou espiando. Eu acho que a maioria de nós, a gente está muito mais ligado às provas do que mesmo expiações, né? E o produto dessas provas é como a gente vai encarar essa prova, né? Que eu acho que a gente sabe que a expiação pode ser muitas vezes, na maioria das vezes, sem a nossa participação no nosso plano encarnatório, às vezes é imposta, porque a gente tem algo um pouco mais pesado aí para se livrar, das imperfeições são um pouco mais custosas. Numa prova, a gente já passou como na escola mesmo, né? A gente sabe que a gente estudou, a gente sabe que a gente teve toda aquela teoria, e a prova é colocar à prática mesmo aquilo que a gente pode ter aprendido em encarnações passadas, ou até no plano espiritual, na erraticidade, e agora a gente está colocando à prova. Por isso que, assim, eu acredito que a gente tem esse desejo de buscar o bem, todos nós aqui. E esse desejo de buscar o bem é o que eu acho que deve fazer a gente ter essa vontade de caminhar para frente, de seguir. E, conforme a lição, né, sem fugir do tema, que é a cada um segundo as suas obras, a gente procurar colocar em prática aquilo que realmente a gente sente aqui dentro. Por mais que a vida, às vezes, coloque impedimentos, a gente sabia, né? E a gente sabe, né? Desencarnado a gente sabia, encarnado agora a gente sabe, que exatamente esse obstáculo que é a prova. A carne, né? A encarnação, ela é o obstáculo, ela é a prova, né? A teoria, a que a maioria de nós tem. Então, para cada um de nós aqui, que a gente não desanime, que a gente saiba que a gente tem condição de melhorar, sim, de sermos merecedores de passar por um novo estágio, né, de passar de ano, né? Vamos em busca do nosso diploma, sem esquecer, né, daquilo que a gente já aprendeu. Colocar em prática, né? Fazer as nossas obras sejam um reflexo realmente daquilo que a gente tem no coração. Perfeito. Algum comentário mais? Ezequiel, se você me permite, assim, na Igreja Católica, eles têm um termo que eles usam que chama sementes do verbo, que é quando a pessoa ela não é um frequentador praticante, normalmente ele se denomina como ateu, mas ele tem boas práticas e boas ações. Então, muitas vezes, nós não temos alguém que ela está ali inserida no nosso contexto, né, o nosso ambiente espiritual, mas ela pratica boas obras. Então, ela também é uma semente, né, do verbo, ela também é uma pessoa do bem. Então, isso também é muito importante a gente ressaltar. E outra coisa que eles falam muito é sobre o tempo Cronos e o tempo de Kairos, que hoje nós estamos vivendo, procurando muito mais esse tempo de Kairos, que é um tempo de sentimento, um tempo de qualidade, não aquele tempo cronológico que a gente vive todos os dias. Então, nós estamos acordando muito mais para esse outro tempo. Então, eu acho isso pertinente também nesse nosso trecho, nessa nossa fala. Perfeito. Maria, Carla, Aparecida, Cidinha, quer comentar alguma coisa? Não, né? Ok. Perfeito, então. Bom, eu gostaria de a gente passar, né, ainda dentro desse versículo 6, para o próximo item aqui, que é reações. É tudo continuidade, a gente está dentro do mesmo versículo, e ainda cada um segundo suas obras, o assunto principal, né? E reações. Aí a gente vai entrar no. Eu grifei três, não, 5 para a gente comentar. Bom, grifei quase tudo. E é muito importante. Vamos lá. Primeiro parágrafo desse tema reações. Mediante a realidade de que daremos conta de nós próprios às leis do universo, importa reconhecer que os acontecimentos que nos sobrevenham não são para nós as coisas mais importantes da existência, e sim as reações diante dela.
Gente, isso aqui é uma profundidade. O que está dizendo aqui é o seguinte: a gente encarna para viver certas experiências que são programadas. É claro que não é tudo programado, mas algumas coisas que a gente tem que passar são programadas, porque elas são centrais, não é? Seja no que concerne a provas e no que concerne a expiações. Tem um tipo de classificação também sobre as encarnações, que são de expiações, preparatórias e chave. Então, tem encarnações que o Espírito vem para penar, para sofrer e tal. Outras, ele vem tanto com expiações quanto com provas, mas provas bem específicas, para que ele possa se fortalecer, se preparar para a encarnação seguinte, que é chamada de encarnação-chave, que é aquela encarnação que é aquela provona mesmo, né? Que são desafiadoras. E que se a pessoa vai bem nessa encarnação-chave, ele poderá até sair da condição de espírito errático, espírito errante, espírito com reencarnações compulsórias. Vai reencarnar, mas não é compulsório. Não vai chegar ninguém em você e falar, ó, empurra assim, vai. Ah, eu não quero, vai. Né? Então, não vai mais. Você mesmo já criou condições de se autoavaliar e você mesmo vai querer reencarnar, vai pedir, vai observar ainda onde precisa, vai lá nos mentores, né? No departamento de reencarnação, conversa, tal, programa a reencarnação, e você fala, eu quero ir por causa disso, tal, e eu estou indo. Mas ninguém vai te mandar ir mais. Né? Então, o que é que está falando aqui? Que não é o importante, que o importante não é o que a gente está passando. A aflição que nós estamos passando. Então, um monte de aflição. Então, todo mundo passa por aflição. Portanto, a aflição é o normal aqui no mundo. Problema é o normal no nosso mundo, porque o nosso mundo é um mundo problema, é um planeta problema, é um planeta de expiação, de provas. Então é um mundo onde todo mundo vai passar por problema, todo mundo que vai passar por aflição, todo mundo vai penar, todo mundo vai ter dificuldade. E aqui o Emmanuel está falando que isso em si não é o cerne da questão, não é a coisa crucial, porque todo mundo passa. O que é a coisa crucial? A nossa reação frente à experiência que a gente está passando. Olha só que profundidade. A gente, às vezes, fica preocupado, reclamando, querendo que o problema vá embora, quando, na realidade, qual é o objetivo da experiência? É como nós reagimos a essa experiência. Então, por exemplo, a pessoa tem um câncer. Muitas pessoas têm. Então, vamos dizer que essa pessoa tem um câncer. Qual é a reação dela frente a essa enfermidade? Revolta? Resignação, aceitação, esperança, fé no futuro, acreditando em Deus, em Jesus, em Maria, com a consciência que tudo está certo, que aquilo tem um propósito, tem um objetivo, não é gratuito, não é simplesmente porque Deus gosta de ver a gente sofrer, é uma reação. A outra é a gente se lastimar, se vitimizar, entrar numa sintonia de vibração baixa, começar a colocar culpa em todo mundo, é outra reação. Então, o que o Emmanuel está falando, o que vai interessar é a nossa reação frente às situações que nós vamos passar. Olha que coisa fabulosa, não é? Então, importa reconhecer que os acontecimentos que nos sobrevenham não são para nós as coisas mais importantes da existência. O que a gente vai passar, o que estamos passando, ou que já passamos, não é a coisa mais importante. E sim as nossas reações diante delas. É como nós lidamos com as circunstâncias, com as situações, com as adversidades, com os desafios, com os problemas, com as enfermidades, com as aflições. Como que nós lidamos? A gente descabela, sai gritando, xingando todo mundo, brigando, se desesperando. Essas reações é que, na realidade, são o que valem, porque elas vão determinar o nosso grau de amadurecimento, o nosso aproveitamento da lição que é dada com aquela situação que a gente está passando. E isso que é importante a gente refletir e entender. Então, toda vez que surge uma situação,
Como que a gente reage frente àquela situação? De que jeito? Isso que é fundamental, né? Surge uma situação, por exemplo, tá? Vamos pensar assim. O cara tem uma empresa e surgiu uma situação que o contador fala para ele, ó, se você fizer esse jeitinho aqui, a gente contorna a lei, não é? Para não dizer que burla a lei, você não vai pagar imposto de renda, ou vai pagar menos, ou vai pagar menos ICMS. E ninguém vai perceber. Dá para a gente judicializar e a gente vai, né, ficar numa situação confortável. Como que é a nossa reação frente a essa situação? Então, tem uma situação, o contador vem e faz uma proposta ali e tal. Como é que a gente vai fazer? A gente vai simplesmente chegar e falar, não, eu quero levar vantagem, faz aí e está tudo certo. Ou então nós vamos falar, não, nós vamos cumprir a lei. Mesmo que eu não concorde, nós vamos cumprir, nós vamos seguir a risca. Porque Jesus nos falou que dá a César o que é de César, é a Deus o que é de Deus. Aí é que é a questão. A gente entender que o que vale, o que importa, é nós demonstrarmos como que nós somos por dentro. É a reação frente às situações, né? Então, isso é uma coisa. Eu já vou passar para vocês, em seguida, comentarem também, mas eu vou ler aqui mais as juntas que eu grifei, tá? Através das circunstâncias, a vida traça as lições de que carecemos. Através das circunstâncias, a vida traça as lições de que carecemos. Então, a vida vai traçando determinadas circunstâncias que nós precisamos para a nossa evolução espiritual. À vista disso, na sucessão dos dias, sempre renovados, somos impelidos aos testemunhos de nosso aproveitamento dos valores recebidos na fase da encarnação. Está complementando o parágrafo anterior. Então, a própria vida vai nos... Porque isso foi programado, né? Foi uma programação espiritual. Aí a vida vai nos levando para essa ou aquela que nosso aperfeiçoamento, né? Então a vida vai nos levando para esses caminhos, né? Para que nós possamos dar o nosso testemunho, né? Para que nós possamos demonstrar. Tivemos algum aproveitamento. É a tal da prova. Então você está na prova, vem ali a situação, você tem que... Como é que... Se errar, vai falhar, vai ter que repetir. Se acertar, vai para frente. Aí outra parte que eu grifei. Há quem recolha a saúde do corpo dela fazendo trampolim para a aquisição de prejuízos do espírito. E há quem carregue enfermidades dolorosas do laboratório físico, transfigurando-as em instrumentos preciosos para o reajuste da alma. Vemos quem desfruta os benefícios da imensa fortuna material, cavando com eles a fossa de sofrimento a que se arrojam. E encontramos aqueles outros que se prendem a pesados laços de penúria, metamorfoseando-os em recursos de acesso à prosperidade. São as experiências. Então, às vezes eu tenho uma saúde de ferro, mas como é que eu estou aproveitando essa saúde? Nos excessos? Aí daqui a pouco eu perco a saúde. Não é? É aquele negócio lá que no final do ano todo mundo fala. Eu quero, daí a gente perde muito dinheiro no bolso e saúde para dar e vender. Aí joga o dinheiro fora, enche o pulmão de fumaça de cigarro, pedindo saúde com uma mão, jogando com o cigarro a saúde no lixo com a outra. Então, muitas vezes, é por isso que Jesus falou assim, se o seu olho for motivo de escândalo, arranca, ou é melhor arrancar do que você ficar com o olho. Ele quer dizer o seguinte, melhor a gente vir com uma encarnação, com uma enfermidade de nascença, ou alguma doença de nascença, e aí a gente vai aproveitar a encarnação melhor do que vir com uma saúde perfeita e jogar fora. Ou a mesma coisa com o recurso vultoso. Vem com o recurso vultoso, não valoriza, joga tudo fora, e os excessos nos comprometem. E a gente vem com pouco, a gente vai se esforçar e vai conseguir, através do esforço próprio, melhorar a nossa vida, estudar e crescer, sobretudo espiritualmente, né? O último parágrafo dessa página 49. Pergunta que a Manuel faz.
que fazes dos sucessos e dos insucessos que te interessam a personalidade, que realizas com o reconforto, como ages à frente da colaboração dos amigos e da hostilidade dos inimigos, em que transformas aquilo que és, o que tens, o que recebes, o que sabes e o que desfrutas. Então, que é a mesma situação da nossa reação. O que que a gente faz, não é, da nossa vida? A gente tem um amigo, o que que a gente faz? A gente tem um lar, a gente valoriza? O que que a gente faz? A gente tem um emprego, a gente valoriza? O que que a gente faz? Então, os questionamentos das reações. E continua. Ponderemos quanto a isso, enquanto se nos garantem dos planos superiores as oportunidades da permanência na Terra. Aí, de novo, falando do peso da mesma coisa. Olha aqui, vou ler de novo. Ponderemos quanto a isso, que eu acabei de ler agora um pouquinho, né, no parágrafo anterior, enquanto se nos garantem dos planos superiores as oportunidades de permanência na Terra. Será que na próxima encarnação vai haver essa garantia da nossa permanência na Terra? Pode ser que não. Seja na condição de espíritos encarnados ou desencarnados. Por quê? Os supostos bens e males do mundo se expressam por material didático. Então, tudo para nós é material didático. A gente está no mundo, é como uma escola, é material didático. Sobre o qual apomos o selo de nossas réplicas, induzindo o mundo quanto ao que deva fazer de nós. Ou seja, no mundo, nesse sentido, sempre vai ter a resposta frente ao que nós fazemos, agimos e vivenciamos. Então, conforme a nossa ação, vem a resposta do mundo, em termos de pessoas com as quais convivemos, circunstâncias que vamos ter que passar, e, por fim, para eu poder passar para vocês falarem também, afirma a divina Escritura que a cada um será dado por suas obras, o que, no fundo, equivale a dizer-se que as reações dos homens perante a vida é que decidirão sobre o destino de cada um. Olha a profundidade disso, gente. Não é? Ou seja, como Emmanuel fala, equivale a dizer que as reações, então tem as circunstâncias que nós passamos, mas isso não é o mais importante. Importante são as nossas reações. Então, as reações nossas perante a vida. São as nossas reações perante a vida, das circunstâncias da vida, é que decidirão sobre o nosso destino. Então, o nosso destino, né, o que vai acontecer subsequentemente, na própria encarnação ou depois, diz respeito às nossas reações frente à situação que a gente passa. Por quê? Porque conforme que nós reagimos, nós vamos estar demonstrando o nosso amadurecimento ou não, o nosso aprendizado ou não, o nosso crescimento ou não. Se aprendemos de verdade ou não. Se nós fizemos a prova, acertamos ou não. Se aprendemos ou não, se acertamos ou não, vai vir, o que vem depois vai dizer respeito a isso. Tá? Agora eu quero ouvir vocês sobre essa passagem aqui, né? Reações. Tá? A Lê, se quiser comentar, eu queria ouvir o comentário dela, da Lu e dos demais também, por favor. Que é muito profundo isso daqui. Ezequiel, assim, eu penso que a gente vem primeiro a nossa reação e depois a ação, né? Então, assim, a ação normalmente, quando vem qualquer dificuldade, a gente tem uma reação, sei lá, uma má resposta. Você primeiro vai ter aquela reação e depois você vai pensar, refletir. Então, acho que a reação ela é bem espontânea, mas também ela é o que vem de dentro. Ela é mais ou menos o nosso, é um ato meio impensado, mas é o que você guarda lá dentro, é o que seu copo transborda, né? É o que você tem dentro. Então, eu acredito que a reação seja mais ou menos isso. Ela vem de forma espontânea, mas também é a sua essência. Então, a gente tem que controlar, porque a ação ela já é mais pensada. E é mais ou menos como você colocou, é uma prova. Então, vai vir a dificuldade e você tem aquela prova. O importante é a sua resposta diante desse conteúdo. Vai ser a sua resposta que vai fazer ter esse balanço, se você passou, foi bem ou não na sua prova. Lu, seu comentário? Oi. Tem uma frase que parece ser
tão bobinha, mas ela se aplica assim para, eu acho que para esse texto, né? Que é a vida da vida, a gente só leva a vida que a gente leva, né? Que vale dizer que não é o que, nem porquê, né? Mas como, né? Como a gente vive, como a Alessandra falou, né? Como a gente assimila aquilo que acontece com a gente, como a gente pondera e como a gente reage, né? Como a gente age, que ação que a gente toma em relação àquilo. Como a Lê falou, muitas vezes a nossa reação pode ser uma reação interna. A nossa primeira reação, ela é uma reação interna. Como até a gente discutiu no curso, no sábado, né? E quem teve, acho que alguma das meninas aqui estava lá, né? Quando a gente passa por uma situação estressante, a primeira coisa que acontece com a gente, qual o sentimento que vem, né? É um sentimento de satisfação, de nervosismo, de raiva. Muitas vezes essa reação é interna e a gente não age, a gente simplesmente segura aquilo ali. E faz parte desse processo também, né? Como a Ale falou, né? O nosso primeiro impulso é aquele. E eu acho que esse primeiro impulso é o que nos mostra onde a gente ainda tem que melhorar. É onde a gente ainda falha. Porque mesmo que eu não torne aquele sentimento em ação, claro que já é uma vitória, né? Eu sinto ali por dentro uma vontade de reagir, mas eu me seguro porque eu sei que não é correto, né? Pelo tudo que aquilo que eu já aprendi, né? Pelas lições, né? Tudo que eu tenho, né? Eu sei que aquilo não é correto. Eu ainda sinto o impulso, mas eu seguro e eu não reajo. Eu não faço aquele ato errado, né? Que veio primeiro por uma sensação. E isso está dentro dessa questão do agir, né? Das nossas reações. E eu acho que isso é muito importante. Já é um primeiro passo, a gente tem essa consciência que já é um primeiro passo, a gente não reagir, né? Conseguir suprimir aquele sentimento negativo. E até que a gente consiga realmente desenvolver um sentimento positivo em relação às situações, né? Então é mais ou menos assim que eu queria falar, eu abro para outras pessoas também. Perfeito. Algum comentário mais? Da Carla, da Cidinha, Maria, Roseli, Emília. Oi. Wilson. Vai falar? Oi. Isso. É uma coisinha rápida, né? Enquanto a Lu estava falando, eu lembrei muito de uma amiga nossa, né? Que ela dizia que quando ela ficava muito desapontada com uma pessoa, ela ia e dava um abraço muito forte nessa pessoa, né? Então, é aquele negócio, ela poderia ter até aquele primeiro impulso de não, eu vou pegar, eu vou arrebentar, não, ela ia e dava um abraço, sabe? Eu acho que é o interessante da gente aprender a lutar com os nossos impulsos negativos e tentar transformar isso numa coisa positiva, né? E eu fiz um link, né, disso com aquele parágrafo do texto, né, anterior, que fala dos instrutores espirituais que estão aqui com a gente. Então, a gente está aqui fazendo o nosso trabalho nessa encarnação, ou pelo menos tentando fazer. Eles estão ali dando todo o suporte que eles podem, né? E vamos dizer, cada vez que a gente falha aqui, a gente está perdendo todo o trabalho que eles têm para tentar manter a gente no caminho, né? Então, é uma coisa a mais para a gente ter em mente. A gente não está perdendo só a nossa evolução, a gente está perdendo todo o tempo que ele está ali tentando ajudar a gente, né? E a gente vai e faz a coisa errada e ele, meu Deus, não faz isso, né? Então, é a imagem que me veio assim com essa situação toda. O mentor se entristece também, né? consegui. Fala, Carla. Eu consegui, gente, eu não conseguia desativar aquele
desbloquear meu microfone, perdão. Eu Vai lá. penso que essa questão do aprendizado através das provas, ela é uma questão muito mais de um processo de algo muito assim interno, interior mesmo do espírito de cada um, e que essa questão do impulso, ela pode ter uma conotação muito importante, sim, é muito importante que nós contenhamos os nossos impulsos, mas é interessante que quando a prova, ela se apresenta na vida da gente, ela é uma situação muito mais profunda, né? É algo muito duro de lidar, muito duro de lidar. E, e você vai, assim, através daquela dor, daquele desespero, muitas vezes, dependendo da aprovação, você vai amadurecendo e vai entregando aos poucos, assim, a sua vida nas mãos de Deus. Então, você vai criando, fortalecendo a sua fé, e você começa a enxergar pontos positivos naquela situação. Você vê a situação de uma maneira difícil, triste muitas vezes, mas você começa a observar quantas coisas boas aconteceram durante aquela prova. Quanto que não só você, mas todos que estavam ao seu lado conseguiram se transformar, se melhorar. Então, as provas, elas se apresentam com um desafio muito grande, muito grande. Não é algo assim que a gente possa definir como um impulso, porque quando ela vem, muitas vezes ela te paralisa. Você não tem impulso nenhum, né? Uma doença na família, a morte de um filho, de um ente querido, tudo isso te pega de surpresa, e é uma prova, e é uma grande prova. Você não tem reação no primeiro momento, né? Aí que você começa a doer primeiro começa a doer. E aí, quando você conseguir aceitar e entender a grandeza de Deus nessa situação, quanta coisa boa se fez em torno disso, então é algo que demora, é um processo, demora um tanto para que aconteça, porque depois que você vence, ninguém mais te tira aquilo, ninguém te tira o que você conquistou, ninguém demove os seus sentimentos, ninguém macula a sua grandeza, né? Porque tudo isso foi conquistado a duras penas, há muita dor, há muito sacrifício, porque são provas. A expiação, ela é mais terrível ainda. Mas eu acredito que as provas, elas sejam intensas e elas vêm numa situação de prova, você tem que buscar dentro de si os recursos que você angariou pelo seu trajeto de vidas passadas, da vida presente e na fé da vida futura. Então, assim, o que você vai crescendo como pessoa, isso vai te tornando gente, por isso que as pessoas idosas, né, quanto mais ela vive, mais gente ela se torna, mais humana, mais empática, porque ela tem vivência e porque ela pode amparar os seus semelhantes de acordo com tudo aquilo que ela já conquistou, mostrar o caminho, porque não existem receitas, mas existem realmente alguns caminhos que, quando nos é mostrado, como aqui, quando Emmanuel fala de uma porção de coisas maravilhosas, você diz, meu Deus, não é difícil, é simples, o caminho é simples. Por que eu, às vezes, sucumbo? Então, como diz, a prova vai se repetir, de uma outra maneira vai se apresentar até que você se fortaleça, né? Mas eu penso assim, que essas provas, elas acontecem de maneira de grandeza, tem grandeza, não é nada pequeno, apesar de não ser uma expiação, mas é grande,
E o mais gratificante é quando você percebe, assim, que você está conseguindo sorrir, está conseguindo ainda se doar para as pessoas que precisam de você, mesmo com toda a prova que você está vivendo. Então, quando aquilo passa, porque quanto mais rápido você aprende, mais rápido passa, né? Então, quando passa, você se sente feliz, né? Feliz de ter compreendido o que Deus queria mostrar para você. Então, ela se torna até uma situação maravilhosa, né? Nós sempre saímos vencedores das provas, mesmo que o resultado dela não seja aquilo que nós esperávamos, que queríamos, né? Muitas vezes vem a dor, mas que depois que passa, a gente fica agradecido e feliz, né? Desculpa, eu falei muito. Obrigada. E tudo passa, né? Maria, Eu estou ouvindo aqui a Carla falando, e aí, às vezes, eu fico pensando, né? E acreditava nisso. Ah, com a idade a gente se torna mais sábio. Só que aí, depois, eu acabei descobrindo que não é com a idade, e sim com os desafios, e aí é como ele está falando aqui, é como a gente age perante os desafios da vida que a gente vai se tornando sábio, né? E aí é interessante esses cursos que a gente faz, porque a gente vai aprendendo no dia a dia através da vivência. As nossas experiências, conforme a gente passa o dia prestando atenção, é que a gente vai adquirindo essa experiência lá no final. Estudando Paulo, eu peguei até uma parte aqui, não de agora, mas porém uma experiência que a gente vai levando na vida, colocando em prática, vez ou outra, porque a gente nem sempre coloca. E aí, Paulo, não nessa parte aqui, mas o Paulo, ele comenta assim, que é só adestrando a paciência, a compreensão, a bondade, na praia estreita do lar, é que nos habituaremos a servir com vitória numa alta das grandes experiências. Eu achei essa frase dele muito bonita, porém, se a gente não colocar isso em prática, a gente fica só, tipo assim, ai, que maravilha, que coisa linda, né? Mas o agir não é bonito, porque o agir, vamos dizer, exige de nós sair da zona de conforto, né? Então, a gente acha muitas coisas assim, ai, é lindo isso, mas nós temos que aprender que aquele momento de sofrimento, igual nós estamos comentando aqui, é um momento também bonito, só que a gente não vê essa beleza ainda, porque é dentro desse momento de dor que a gente aprende a crescer. É uma pena que a gente ainda não veja esse lado, mas eu queria destacar essa parte aqui, porque a gente só vê a lição aprendida depois que passa por isso. Era só isso que eu queria estar passando. excelentes comentários. Cidinha, que também iria falar, por favor. Eu vou me tornar um pouquinho repetitiva, eu concordo um pouquinho com a Lia, concordo e também concordo com a Carla. Como a Lia falou, a gente só vê a lição aprendida depois que passa por ela, mas até passar por ela, quando chega aquela prova difícil, o baque que a gente leva assim na hora, o choque é muito grande. E eu considero normal a gente se sentir triste, ter vontade de chorar, talvez até um pouquinho de desespero, mas a gente também sabe, depois de amadurecido esse primeiro susto, esse primeiro impacto de saber de uma notícia ruim, vou pôr dessa forma, depois de passado esse primeiro impacto, a gente começa a analisar e ver que Deus não põe a gente sozinha no mundo para passar por essa prova. Ele sempre coloca ao nosso lado espíritos assim maravilhosos, anjos em nossas vidas, que nos ajudam e nos fortalecem para auxiliar a passar por essas provas. Nós não estamos aqui sozinhos, seja num irmão, seja num amigo, nós sempre temos aqueles que vão nos auxiliar nessa caminhada difícil aí. Então, por isso que eu falo que eu concordo com as duas, né? É difícil, mas a gente não está sozinho. E depois, realmente, depois da lição aprendida, a gente vê que tá certo, eu tinha que passar por aquilo mesmo, que é para o nosso crescimento, né? E eu queria terminar só com uma frase daqui, de um livro da Justiça Divina segundo o Espiritismo,
Nenhum espírito está nas condições de não se melhorar nunca. De outro modo, estaria fatalmente destinado a uma eterna inferioridade e escaparia da lei do progresso que rege providencialmente todas as criaturas. Então, eu acho isso perfeito. Eu acho que isso é real, bem real. Passo a palavra. Feito. Todos nós estamos destinados a tornarmos anjos, né? O tempo é a escolha nossa. Alguém mais gostaria de fazer um comentário? Não? Perfeito. Os comentários todos muito pertinentes e muito valiosos, não é? A gente está agora, né, com 2 minutinhos para terminar, e então não vai dar para a gente avançar para o versículo seguinte. Um estudo aqui no livro, que seria o versículo 10. Esse versículo 10 também, ele é muito profundo, e depois desse 10, a gente já pula de capítulo. Então, a gente vai na semana que vem aprofundar nesse versículo 10, esse capítulo 2, e não sei se daria tempo, mas se der, na semana que vem ainda a gente pula para o capítulo 3, não é? Capítulo 3 que nós conhecemos muito bem, você já deve ter dado uma olhadinha. No entanto, finalizando apenas esse versículo 6, né, sobre esse assunto, reações, a maioria de nós, né, dentro do que se observa, vamos falar do Brasil, né? Porque o planeta é muito grande, a gente não está nos outros locais do planeta, então, a gente, como não mora nos outros países e tal, é até difícil a gente falar alguma coisa. Mas aqui falando do Brasil, né? A gente analisando a situação do Brasil, o que dá para perceber é que a esmagadora maioria de nós nos encontramos em provas. E, claro, expiações também, né? Porque sempre vai ter alguma expiação, né? A expiação é a aflição. Então, aflição sempre vamos ter. Mas, no grosso, a gente está passando por provas. A esmagadora maioria dos espíritos encarnados no Brasil, né? Eu diria que um percentual menor vivem expiações, né? Aquelas experiências expiacionais. Mas a maioria vive as experiências de provas. Ou, mediante outra classificação, encarnações preparatórias. Preparatórias para quê? Para passar por uma encarnação que é classificada como encarnação-chave, que é aquela encarnação que, dependendo de como nós formos, a nossa vida muda, ela dá um salto, né? Muda de patamar, a gente sai de condição de espírito errante. Olha a diferença, né? Porque a nossa condição de espírito errante é a seguinte: nós não temos um cantinho lá no mundo espiritual para a gente chamar de nosso. A gente está lá, fica de favor, fica um tempo, mas depois eles mandam a gente para cá, querendo ou não querendo. Mas quando a gente passa e vai bem na encarnação-chave, que é aquela encarnação desafiadora, onde nós vamos passar por provas cruciais, se a gente for bem nelas e não errar, não falhar, demonstrar que realmente está firme no propósito, daquele desiderato, a gente sai da condição de espírito errante. É uma coisa... ou, em outras palavras, a gente fica aprovado por continuar reencarnando aqui no mundo de regeneração. Por quê? No mundo de regeneração não tem umbral. Não vai ter aqueles locais de sofrimento, de dores e tal. Não vai ter. Não vai ter. Porque as pessoas que vão estar aqui são todas tendentes ao bem. Ninguém vai voluntariamente fazer o mal porque gosta, porque quer, se sente bem fazendo. Não. Não vai ter espírito reencarnado aqui desse nível. Por isso não precisa ter aquele umbral grosso, aquele umbral médio. Vai ter, nós vamos viver aqui, no mundo físico, como nós vivemos atualmente nas cidades espirituais, nas colônias. A gente vê nas colônias as pessoas fazendo coisa errada, coisa atrapalhada, nós não vemos. Nós até encontramos algumas pessoas, como no nosso lar, que a gente viu, né? Naquela entrevista que o ministro Clarencio
foi fazer com uma senhora, depois o André Luiz estava ali junto com ela e tal, ela ainda não era aquele espírito que estava desperto, com um monte de coisa, estava não era o espírito do mal, não fazia o mal nem nada. Ou seja, a situação que vai acontecer, vai haver um aceleramento, né, da evolução, do crescimento, etc. Tal. Não vai precisar mais, por exemplo, a gente passar por experiências de doença, porque a experiência da doença é uma expiação ou uma prova, e a gente precisa passar para o nosso crescimento, resgatar a dívida e tal. Isso não vai precisar, né? E assim por diante, né? Então, de toda maneira, conforme a nossa ação, nossa reação, o nosso agir, o nosso expressar, não é? É que realmente vai valer, né? Como algo que a gente tem dentro. Então, esse que a gente tem dentro é o que vai contar. Porque o que a gente conquista de fora, a gente fica aqui, a gente não leva, e no fim das contas não vai ter utilidade para nós, né? Então, a gente vai ficando por aqui, que já passou das 8 também, tá? Ezequiel. Oi. Oi. Só Quem uma tá falando? bem rapidinho. Oi, Alu. Alô. Tá. Bem rapidinho, só para essa parte que você falou, para quem quiser ver de forma bem prática essa diferença do espírito errante para aquele que tem a condição de participar ativamente do seu plano encarnatório, é só a gente lembrar ou assistir, né, quem puder ler, ou então quem quiser assistir, no nosso lar a gente tem o caso da sobrinha do Lísias. A sobrinha do Lísias era um espírito errante, enquanto que a mãe, né, que seria, no caso, né, a matriarca ali, ela já tinha uma vida constituída, um trabalho, uma missão desempenhada lá no plano espiritual. E ela, juntamente com as irmãs, né, elas se propuseram a reencarnar dentro de um plano encarnatório que foi construído para poder auxiliar a Heloísa, né, se não me engano, que era a sobrinha do Lísias, que ainda estava com dificuldade de aceitar, né, a situação, ainda tinha aquela ligação forte com a Terra. No nosso lar, a gente vê bem claramente isso, quando ele se despede, né, delas, porque foi uma escolha voluntária a encarnação. Não era uma coisa que seria futuramente imposta à sobrinha, que era um espírito errante. Só para dar esse toque, aí a gente consegue perceber bem essa diferença. Perfeitamente, muito bem observado, Lu, parabéns. Eu vou pedir, então, agora para a gente ir para a parte de finalização, de Cláudia Santa, fazer a prece de encerramento, e a gente finaliza o estudo de hoje, e aí na terça que vem a gente continua, né, já passando para o versículo 10. Oi. Vou pedir um favor. Alguém pode fazer a prece? Me deu uma crise de tosse. Se alguém puder, eu agradeço. Ok. Então eu vou convidar a Maria Antônia a fazer a prece de encerramento para nós. Então, reunidos no mesmo propósito, no mesmo sentimento, nesse momento, vamos sentindo essa egrégora de Jesus que nos envolve todo o planeta Terra, derramando suas bênçãos e fortalecendo o nosso propósito no bem. Agradecendo a oportunidade do estudo e carentes do amor do Cristo que somos, nós pedimos a Ele que nos fortaleça na coragem e na fé, para que possamos, assim, vivenciar o seu Evangelho no dia a dia. Agradecido pelas bênçãos, pelo amparo, damos por encerrado esta aula, que continuemos com essas vibrações de amor. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus. Obrigado a todos. Felizes que estamos por mais esse estudo. Para nós acrescenta muito, né? E é sempre muito profundo estudar Paulo de Tarso, né? Comentários de Emmanuel ainda nem se fala. Sabemos que Emmanuel é discípulo de Paulo de Tarso, que é mentor de Emmanuel, né? Então, a gente, agora na próxima... o Rogério está falando aí. Ok. Um abraço, Rogério.
Até a próxima terça-feira para todos, né? Desejando a todos uma feliz semana. Deus nos abençoe. Gratidão.